Você está na dúvida sobre como você vai planejar os resultados do seu negócio? Se você pensa em vendas ou se você pensa em lucro? Então assiste esse vídeo que eu vou te ajudar. Quando a gente fala de gestão de negócios, a primeira ideia que vem é faturamento. Então, faturamento é muito importante e é, de fato, um dos objetivos da empresa, faturar mais. Só que quando você pensa em vendas, você precisa considerar que a venda é uma forma de você medir o quanto você está atendendo as expectativas do seu cliente. Por quê? Porque se você está atendendo a expectativa do cliente, se toda a sua estrutura, a forma como você montou sua empresa está adequada, você está atendendo o cliente, você vai ter vendas. Então, a vendas comprova como é que você está atendendo o cliente, como é que você está tendo participação de mercado. E ela também é importante para que você possa pagar o custo de operação. É através da venda que você vai pagar todos os custos de funcionamento do seu negócio, que você vai conseguir cumprir com seus compromissos em relação aos seus fornecedores, em relação ao seu Prolabore, em relação ao que você paga para os seus funcionários. Mas a venda também precisa dar um resultado para o negócio, ela precisa dar lucratividade, ela precisa gerar lucratividade. Ou seja, a venda, na verdade, é um meio da empresa trabalhar, uma forma que a empresa tem de captar recurso para que possa pagar os custos e gerar um resultado, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Um resultado positivo é quando a empresa tem lucratividade e um resultado negativo é quando a empresa tem prejuízo. Então perceba que se você faz um planejamento com o resultado de faturar mais, você vai colocar todo o seu esforço de trabalho para que você aumente o seu faturamento. Isso é bom? Isso é bom, mas não é tudo, porque se você está preocupado em faturar mais, em vender mais, mas não considera qual que é o custo do seu negócio e também qual que é o custo para você vender mais, você pode ter um foco em vender mais e até conquistar isso, até conseguir vender mais, mas na hora que você for analisar todo o contexto, pode ser que a venda que você fez não está cobrindo o custo que você teve para aquela venda acontecer. O custo da operação ou até os investimentos mesmo que você fez para que você pudesse vender mais. Então, pode acontecer da venda não cobrir esses valores. E se isso acontecer, o que você vai ter como resultado? Apenas um valor de venda maior. Na empresa, no resultado financeiro, você pode não ter lucratividade. Por quê? Porque a venda que você conquistou não cobriu os valores de operação do seu negócio. Ou seja, faltou dinheiro, não deu lucratividade, ficou negativo, deu prejuízo. Então perceba que pensar em vendas tem a ver com a forma como você vai capitalizar a sua empresa para pagar a operação, para que você possa entregar o valor para o seu cliente e, em contrapartida, você vai receber os valores de venda. Mas ela não pode ser o único fator na sua empresa. Não estou dizendo que você não tem que pensar em vender mais. Sim, você tem que pensar em vender mais, mas não só isso. Você precisa pensar em calcular qual vai ser o lucro, qual é o lucro esperado quando você pensa num valor maior de faturamento? Qual o lucro que o seu negócio vai ter quando você aumentar tantos por cento da venda com esse investimento que você pretende fazer, com o investimento que você pretende para captar mais clientes? Então, a venda ela precisa acontecer, mas a lucratividade também precisa acontecer. Então, qual que é o principal? Qual que é o melhor? Pensar na venda ou pensar na lucratividade? Você precisa, na verdade, pensar nos dois. Por quê? Porque quando você faz uma projeção de faturamento, você está pensando em crescimento da sua empresa. Está pensando no crescimento da sua empresa no mercado. Mas esse crescimento precisa ser um crescimento sustentável economicamente. Ou seja, a sua empresa precisa vender mais e ela precisa pagar os investimentos que você vai fazer para que você possa vender mais. Precisa também pagar o custo de operação e, acima de tudo, precisa gerar um resultado positivo, que é a lucratividade. Porque se você faz uma projeção de vendas e não se preocupa com isso, você pode se perder nesses cálculos e quando você finalizar esse período, que seja um mês ou mais, quando você for colocar tudo na ponta do lápis, você pode verificar que, poxa, não deu o resultado esperado, não atingi o lucro. Então, respondendo à pergunta, o que é mais importante? Pensar na venda ou pensar no lucro? Na verdade, é importante pensar nos dois, porque você precisa de
vendas lucrativas. Então, pode pensar em aumentar o faturamento? Sim, desde que o esforço, o investimento que você vai fazer para aumentar o seu faturamento seja calculado para que você saiba qual que é o lucro esperado. Então, você precisa planejar, ter como objetivo, né, um resultado que tenha aumento de vendas, mas que seja vendas lucrativas. Então, o foco é vendas lucrativas. Aí sim você vai conseguir impulsionar o seu negócio e ao mesmo tempo obter resultado positivo para que você possa dar continuidade na sua empresa, porque a sua empresa precisa ser lucrativa, ok?